você abrissem a sua Bíblia, vamos lá para a palavra de Deus. Em João capítulo 4, aliás, João capítulo 20, livro de João, João capítulo 20, a partir do versículo 11. Glória a Deus. GC? Célula? Primeiro amor? Célula? Glória a Deus. João capítulo 20, a partir do versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigada, Deus, pela tua bendita, maravilhosa palavra. Ó Deus, que a tua palavra nessa noite seja como semente. Ó Deus, que caia, Deus, em um terreno fértil. Ó Pai, que produza frutos. Ó Deus, frutos que permaneçam. Frutos, ó Deus, de arrependimentos. Fruto, ó Deus, de confissão, Pai. Ó Pai, de mudança, de transformação. Espírito Santo, que o Senhor venha mesmo, Deus, ministrar o nosso coração. Ó Deus, através, Pai, da tua bendita palavra. Ó Deus, traga mesmo a revelação, o conhecimento. Ó Deus, a sabedoria. Ó Deus, o fluir, Pai, da tua palavra neste lugar. Ó Deus, em cada coração, Pai, aqueles que também vão estar ouvindo. Ó Deus, pela internet, ó Pai. Pai querido, em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor venha mesmo, ó Deus, transformar o nosso coração através da tua palavra que é viva, ó Deus, que é eficaz. Ó Pai, seja o centro aqui, Pai, no nome de Jesus. Nós anulamos, Pai, todo o projeto das trevas, ó Deus, contra as nossas vidas, contra esta reunião. Meu Deus, em nome de Jesus. E que Satanás não venha, Deus, roubar a semente, Deus, da palavra do Senhor. Ó Deus, que vai, Deus, ser ministrado nessa noite. Pai querido, fala conosco, ó Pai. Meu Deus, queremos, Pai, ouvir, Pai, o Senhor. Queremos, Espírito Santo, ouvir, Pai, a tua voz. Pai querido, em nome de Jesus. E que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que nós possamos colocar em prática, ó Deus, a palavra do Senhor, Pai, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu coloquei o tema dessa ministração: relacionamento com
intensidade. E para falar desse tema, não poderia ser outra pessoa a não ser a Maria Madalena. Amém? Aqui a palavra, ela nos relata que, aqui no início, no capítulo 20, que bem de madrugada, ali no primeiro dia da semana, Maria Madalena, ela foi ao sepulcro e era de madrugada. Ela foi ali com os aromas, com os bálsamos para ali ungir o corpo de Jesus. E ela saiu bem cedo. Talvez ela não tenha nem dormido naquela noite, né, por causa dos acontecimentos. Os discípulos estavam ali, né, amedrontados, temerosos, né, com medo. E por causa da situação que havia acontecido. Só que quando ela chegou ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, ela viu que a pedra estava revolvida, né? A pedra estava de lado. Então ela chega no sepulcro e ali ela tem ali uma grande surpresa quando ela vê que a pedra estava revolvida. Então ela foi ter, né, com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, né, que era o João. Isso. E ela já foi reclamando com eles, né? Tiraram o corpo do meu Senhor, tiraram o corpo do Senhor e nós não sabemos aonde puseram. Então, assim, no ímpeto naquele momento que ela chega ali, ela vê, né, a pedra revolvida e ali ela não consegue entender o que estava acontecendo e ela anuncia, né, tiraram dali o corpo do Senhor e não, ele não está mais, né? Não sabemos aonde está. E ali aquela pessoa que roubaram, né, o corpo de Jesus. E ali os discípulos foram, acompanha comigo aí no capítulo 20, a partir do versículo 1. E ali, versículo 4, diz: ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linhos. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos e voltar os discípulos outra vez para a casa. Amém? Glória a Deus. Aqui fala no versículo 7, né, que os lençóis, né, eles viram os lençóis de linho, versículo 7, e o lenço que estiveram sobre. Então, versículo 6, então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado à parte. Então, na tradição dos judeus, quando o lenço é deixado dobrado à parte do canto, é um sinal que diz: eu vou voltar. E eles entenderam a mensagem. Amém? Que cena maravilhosa, né? Os discípulos chegam ali, né, com aquela notícia, né, que o Senhor não está. E chegam ali, não está nada bagunçado, né, o lenço, os lençóis,
ali o lenço dobrado à parte, e na tradição do judeu, então, Jesus deixou uma mensagem ali para eles, né, que ele ia voltar. E nós estamos aqui, né, como igreja, esperando esse retorno do nosso Senhor, amém? Glória a Deus. Então eu queria aqui enfatizar sobre a Maria Madalena. E a gente vê o relato no livro de Lucas, no capítulo 8, Lucas capítulo 8, a partir do 1º versículo. Lucas 8, a 1º versículo, fala das mulheres que assistiam a Jesus. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, a qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, quem foi Maria Madalena? Maria de Magdala, né? Ela veio, né, de Magdala, uma cidade, uma aldeia de pescadores, uma aldeia pequena. E essa Maria Madalena, a palavra nos relata, né, que ela foi liberta de 7 demônios que atormentavam a sua vida. Então ela vivia escravizada pelo pecado. E ela vivia escravizada pelos demônios. E aí, a gente fala também da questão de ali Maria Madalena, alguns, né, relatam falando que ela, né, era prostituta, mas a Bíblia não deixa isso claro. Fala que ela, né, era possuída de demônios, os demônios que faziam ela pecar, talvez alguma situação na área sexual, mas não fala claramente que ela era uma prostituta. E aí Maria, ela teve esse encontro com Jesus, ela foi liberta, ela se arrependeu, ela ali naquele momento, né, ela sentiu assim, tanta gratidão no coração, né, por ter aceita, né, ser aceita por Jesus, por ter sido liberta. E Maria, ela ficou assim apaixonada, né, caminhando com Jesus. E aqui que a gente leu aqui no livro de Lucas, fala que ela também assistia Jesus, né? Junto com outras mulheres, elas assistiam a Jesus com os seus bens. Então, provavelmente, Maria, ela tinha algum certo recurso, né? Então, ali, Maria era ali uma discípula de Jesus. Então, assim era a vida dessa mulher. Amém? Essa mulher que era atormentada por demônios, essa mulher que era escravizada pelo pecado, mas o dia que ela teve esse encontro com Jesus, a sua vida foi transformada, ela foi liberta. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Amém. E todos nós, quando nós temos esse encontro com Jesus, a nossa vida ela não é mais a mesma. Nós caminhamos em novidade de vida. Aleluia. E que nós possamos, como Maria. Alguns relatos falam aqui, mas também não há nada comprovado, que a mulher, né, que derramou aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus, né, e enxugou com seus cabelos, era Maria Madalena. Mas o texto não relata, então a gente não pode forçar, né, o texto. Mas há alguns indícios que era a Maria Madalena. Então ela convivia, ela andava com Jesus ali no seu ministério.
discípulos de Jesus naquela época, naquele contexto judaico, né? A mulher não era, né? Mas Jesus investiu, Jesus quebrou esse paradigma, porque Maria Madalena estava ali como discípula de Jesus, andando com Jesus, servindo a Jesus, no seu ministério, né? Com os seus bens e também servindo. Amém? Ali fazendo as boas obras junto com Jesus. E a gente vê aqui que é um relacionamento, né, tão assim estreito, né, que aí ela não. Ali a primeira pessoa para quem Jesus apareceu depois da ressurreição foi para quem? Para Maria Madalena. Por causa do quê? Por causa da intensidade do relacionamento de Maria. Amém? Aleluia. Então, a intensidade do nosso coração, a intensidade da nossa busca, o nosso desejo de caminhar com Jesus, de querer ser transformado, o nosso desejo de pedir ao Espírito Santo para nos moldar, para trazer a santificação no nosso coração, o nosso desejo de cada dia mais, né, cada dia mais buscando, cada dia, né, crescendo diante do Senhor. Amém, igreja? Amém. Aleluia. O Senhor vê isso na nossa vida. A palavra de Deus fala que os olhos do Senhor, Ele passa por toda a terra, procurando aquele coração que é firme no Senhor. E o Senhor, Ele se faz forte para aquele coração que é firme nele. Aleluia. E ali Maria, ela estava ali, os discípulos foram ali, olharam ali dentro do túmulo e viram, né, que o Senhor não estava e saiu, mas a palavra de Deus fala que eles creram, parece que eles já tinham entendido, né, o que tinha acontecido. E aí Maria, ela continuava ali, ela permanecia ali naquele lugar, e ela continuava chorando ali. E aí Jesus pergunta para ela: mulher, por que choras? E aí ela acha que era o jardineiro. E ela fala: porque tiraram o meu Senhor, tiraram o Senhor, e eu não sei aonde o colocaram. E aí Jesus disse apenas uma palavra que fez com que ela entendesse. Aleluia. Aleluia. Ele a chamou pelo nome. Ele disse: Maria. Maria. Gente, é tremendo, amém? Maria. E ela disse: Rabone. No momento que ele disse Maria, ele entendeu que era. Ela entendeu que era Jesus. Porque ela não reconheceu, porque ele estava ali, né, Jesus ressurreto, no corpo glorificado, amém? E aí, quando ela entende que é Jesus, ela diz: Rabone, que quer dizer mestre. Naquele momento, Maria entendeu. Maria entendeu que Jesus havia ressuscitado. Amém? Amém. E eu trago como aplicação para nós. Jesus, Ele te conhece pelo nome. Amém? Ele te chama pelo nome. Que tremendo, né? Tremendo. Então, Jesus, Ele não vê a multidão, mas Ele vê cada um de nós. E Ele nos chama pelo nome. Aleluia. Edna. Rose. Janaína. Mariana. Ione. É um relacionamento. Aleluia. É um relacionamento pessoal com cada um de nós. Aleluia. Cada um de nós, né? Cada um de nós temos uma história, amém? Aleluia. Com Jesus, aleluia. Ele
chama também Antônio. Eis-me aqui, Senhor. Renato. Aleluia. Deus, Ele é fiel. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, o texto continua aqui, no versículo 11, fala que Maria, ela permaneceu. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E quando ela olhou para dentro do túmulo, o que ela viu? 2 anjos vestidos de branco. Aleluia. 2 anjos vestidos de branco. Então eles lhe disseram, e os anjos estavam, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Aleluia. Glória a Deus. E eles perguntaram: mulher, por que você chora? E o Senhor te pergunta nessa noite: mulher, homem, por que você chora? Aleluia. O nosso Redentor, Ele vive, Ele reina para todo o sempre. Amém. Aleluia. Então é motivo de nós nos alegrarmos. É motivo de nós estarmos felizes. Já é um grande motivo, porque nós temos esperança, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, que você possa, eu sei que a gente passa, por tribulações, tristeza, faz parte do ser humano. Nós passamos por esses momentos, momentos de tristeza. Mas nós também podemos ter esperança. Aleluia. Quando nós realmente entregamos, confiamos, a palavra de Deus diz no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a sua justiça como o sol do meio-dia. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aleluia. Então, o que precisamos entregar para o Senhor nessa noite? O que está aí afligindo o seu coração? O que está trazendo tristeza para o seu coração? Então, essa noite é uma noite de entrega. É uma noite de confiar, amém? De confiança. Aleluia. Aleluia. E ali, quando Maria ela entendeu que Jesus estava vivo, ela queria, tipo assim, E Jesus fala: não, eu tenho que, voltar para o meu Pai. Então, às vezes, ela queria que Jesus ficasse ali com ela, como era antes. E ele: não, agora eu tenho que, mas vai avisar para os meus irmãos. Amém? Vai adiante, vai avisar, pelos meus irmãos, para os meus irmãos. Aleluia, que eu estou vivo. Glória a Deus. Jesus está vivo, amém? Glória a Deus. Ele vive e reina para todo o sempre. Aleluia. Glória a Deus. E como a gente está falando desse tema, de um relacionamento com intensidade. Um relacionamento com intensidade. Como tem sido o seu relacionamento com Jesus? Tem sido um relacionamento superficial? Ou você tem aprofundado cada dia mais nesse relacionamento? Aleluia. Como tem sido a sua vida? Você
tem colocado o Senhor como primeiro, o texto que a Janaína leu aqui, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí, quando a gente coloca o Senhor em segundo plano na nossa vida, aí você vê um tanto de coisa dando errado, tantas situações acontecendo, porque em primeiro na nossa vida tem que ser o Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E depois, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, que nessa noite a gente possa refletir sobre como está o meu relacionamento com o Senhor Jesus. Em que eu preciso aprofundar mais. Em que eu preciso conhecer. A palavra de Deus que é para nós prosseguir em conhecer o Senhor. Às vezes a gente fica achando que nós já estamos, né, já sabemos de tudo. Mas esse conhecimento, ele é inesgotável. Quanto mais nós vamos nos aprofundando, amém? Deus disse para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Então Deus, ele tem muito para nos revelar. Deus, ele tem muito para falar conosco. Mas nós precisamos intensificar o nosso relacionamento com o Senhor. Numa vida de oração, numa vida de leitura da palavra, numa vida de jejum. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Numa vida de transformação da mente, que é a metanoia. Numa vida de crescimento, cada dia mais, em confissão, em arrependimento, em busca. Aleluia, glória a Deus. Versículo 16, eu falei, mas eu quero enfatizar isso aqui. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Aleluia. Logo ela reconhece a voz do mestre. Tudo mudou quando ela chamou pelo nome. Até aquele momento Maria estava incrédula. Até aquele momento. Então, todos os acontecimentos, o túmulo vazio, os lençóis, a pedra revirada, revolvida, os lençóis, o lenço, e tudo ali parecia circunstância, parecia ser o fim, acabou a esperança, e ali parecia que aí ela, e às vezes a gente fica assim. Muitas vezes na nossa vida a gente fica nessa situação, porque às vezes nós caminhamos pelas circunstâncias. A gente vê, olha e fala: Deus, parece que as circunstâncias está tudo contrário. Eu não consigo ver, não consigo ter esperança. Seja uma enfermidade, seja uma situação familiar. Você ora, busca o Senhor, e às vezes os seus filhos continuam da mesma forma, vivendo da mesma forma. E naquele momento, a Maria, ela estava vivendo dessa forma, esmorecida, cabisbaixa,
desanimada, porque o seu Senhor não estava mais ali. Aleluia. Mas que o Espírito Santo ele venha nessa noite trazer essa revelação, esse entendimento para o nosso coração, amém? Porque Ele está vivo, Ele reina, amém? Ele está no centro da nossa vida, aleluia. E Ele pode mudar toda e qualquer situação que nos aflige. Ele pode trazer, né, a esperança. A palavra de Deus fala que Deus faz infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos e pensamos. Amém? Ele faz infinitamente mais. Quem já experimentou mais o Senhor aí? Eu já experimentei também, aleluia. Ele faz infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos e pensamos. Aleluia. Ele é Deus fiel. A palavra de Deus diz que mesmo nós sendo infiéis, o Senhor permanece fiel. Aleluia. Tudo mudou quando Maria ouviu a voz do Senhor, não foi? Maria. Ali foi aberto, ali os seus ouvidos. Aleluia. E ela conseguiu identificar a voz do Mestre. Amém, igreja? Amém. Que nós possamos identificar a voz do Senhor. Que às vezes nós temos que sossegar o nosso coração, para que nós possamos ouvir a voz do Mestre. Aleluia. É o que a Janaína falou no versículo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes. Glória a Deus, está linda. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom e fiel. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E muito mais Ele tem para fazer na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. É tão bom, né? É tão bom andar com Jesus. Por isso, a Maria, ela ficou ali escravizada durante tantos anos por aqueles espíritos, por aqueles demônios. E quando ela foi liberta, quando ela pôde experimentar ali a paz, a alegria, ela não queria outra coisa, né? Ela não queria largar, né, dos pés do Senhor, amém? E hoje nós encontramos, né? Nós encontramos Jesus, aleluia. E que nós possamos cada dia mais intensificar, amar cada dia mais o Senhor de todo o nosso coração. E eu creio que quando nós fazemos isso, nessa caminhada, o Senhor vai operar grandes maravilhas na nossa vida. Glória a Deus, ouça pela sua vida, porque o seu semblante hoje é diferente, aleluia. Porque você experimentou, você foi alcançada por esse grande amor, aleluia. Glória a Deus. Jesus, Ele identifica com a nossa dor, com a situação pela qual nós estamos vivendo. E Ele se importa com cada detalhe. Ele te chama pelo nome. Glória a Deus. Jesus, Ele importa. Às vezes tem situações tão simples, você fala assim, mas você, né, Jesus não está olhando, está assim. São nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes que você vê ali
o agir de Deus. Você vê ali o amor de Deus. Você vê ali o cuidado de Deus. Que você vê o zelo de Deus pelas nossas vidas. Aleluia. E Jesus, ele está vivo. O túmulo está vazio. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, ele está vivo. O túmulo está vazio. Glória a Deus. Que nós possamos realmente vivenciar essa certeza, essa convicção no nosso coração. Que nós possamos experimentar cada dia mais desse relacionamento. Que você possa ter, né, sede, fome de buscar o Senhor. E Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, que é suave, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aleluia. Você precisa, aleluia, desse renovo, desse refrigério no seu coração nessa noite. Aleluia. Aleluia. Ele está vivo. Jesus está vivo. Ele vive e reina para todo sempre. Amém. Ele está à destra do Pai. E ele intercede por cada um de nós. Amém. Glória a Deus, que maravilha. Como é bom andar com Jesus. Amém? Amém. Grupo de louvor. Vamos nós juntos. E me deparei com uma
disse, nós hoje temos vida, e vida em abundância, amém? Glória a Deus, a vida que o Senhor nos proporciona é a vida em abundância, aleluia. Por isso, nessa noite, se tem alguma situação aí na sua vida que não deixa você avançar, que você está preso, que você possa receber aí no seu coração essa esperança, aleluia, que você possa mesmo fazer essa entrega de todo o seu coração, se render completamente ao Senhor nessa noite, viver com Jesus um relacionamento com intensidade, não olhando para as circunstâncias que te envolvem, mas que você possa olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Você pode fazer uma oração nessa noite e dizer para o Senhor, Pai, independente de qualquer situação que aflige o meu coração, de perseguição, independente, ó Deus, de calúnia, independente, ó Deus, de perda, ó Pai, mas eu faço uma escolha nessa noite de me render totalmente ao Senhor, de querer viver esse relacionamento com intensidade. E eu não vou deixar situações me tirar desse lugar com o Senhor. Você pode dizer para o Senhor, Pai, eu me rendo de todo o meu coração nessa noite ao Senhor. Eu faço uma aliança com o Senhor nessa noite. Eu renuncio todo pecado. Eu renuncio todo o meu eu. E eu me livro, faço aliança com o Senhor nessa noite, de andar com o Senhor, de servir ao Senhor com a minha vida e viver nesse relacionamento intenso com o Senhor. Eu não quero nada além de Ti na minha vida. Eu renuncio o pecado. Eu renuncio às coisas deste mundo e eu faço uma aliança com o Senhor. Tem alguém que fez essa oração e você quer receber uma oração nessa noite? Você que precisa realmente alinhar, ter um alinhamento com o Senhor Jesus. Tem alguém que fez essa oração e quer essa oração? Pode ir. Tem alguém? Se tiver alguém, pode vir aqui na frente. Nós vamos orar. Tem alguém que precisa realmente tomar essa posição séria com Jesus nessa noite? Tem alguém? Eu creio que todos já fizeram essa decisão. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te dê uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana de um relacionamento intenso, com intensidade, amém? Que você possa mesmo nessa semana fazer propósitos diante do Senhor, de se voltar para Ele mesmo, de abrir mão de às vezes, de tantas coisas que te distraem, e possa mesmo viver uma vida de oração, de leitura da palavra, amém, de jejum, de um relacionamento intenso, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça
resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoa. Uma semana de bênção, em nome de Jesus.